Bom, e de novo, tô eu aqui gravando mais um podcast. Então agora, cumprindo o nosso ritual de toda semana a gente colocar um vídeo no ar. Então esse aqui vai ao ar, né? Está sendo preparado para ir ao ar aí na próxima terça-feira. A gente está aqui gravando na quinta e ele vai ao ar na terça-feira. Então, boa noite a todos que estão aqui para nos assistir. E hoje a gente vai falar sobre LGPD. Então eu vou apresentar para vocês quem são os convidados de hoje, mas antes de apresentar os convidados, eu quero até usar uma frase. Eu vinha no carro agora, eu estava em um cliente, e eu dentro do carro, escutando lá, eu coloco às vezes um livro para rodar lá e vou escutando. E eu estava escutando um livro, e no livro estava falando justamente sobre a importância que as pessoas dão ao próprio nome, né? Aquele livro do Dale Carnegie, onde ele fala como fazer amigos e influenciar pessoas, e ele fala muito sobre a questão do nome. Então, o nome é algo muito importante para a pessoa. Então, se o nome, que é uma coisa tão simples, já é tão importante, imagine todos os dados que hoje a gente disponibiliza através de rede social, celular e tudo mais que a gente sempre está aí disponibilizando os nossos dados. Então, para falar sobre isso hoje comigo, está aqui o Maurício, né? O Maurício é do grupo Gênesis Tecnologia. Eu estou também com o Rafael Sassi, que é da RS Advocacia, e estou com o Paulo Vitor, da M2 Dynamic. Então, para cada um falar um pouco sobre si, né? Vou passar aqui a palavra aqui para todos. E aí vamos começar aqui então pelo Maurício. Maurício, se apresenta aí, fala o que você faz, sobre a sua empresa e qual a sua relação com a LGPD. Beleza, então, boa noite, pessoal. Então, eu sou o Maurício Noronha, né, CEO do Grupo Gênesis Tecnologia. Deparei com a LGPD em 2019, ainda na época esse negócio era só mato. E me apaixonei por ela por conta de que ela exige que as empresas se adequem, né, e tratem melhor os seus processos, as informações, e também nos dá justamente o que você falou, o dimensionamento de quão importante os dados são para nós. Sim. Então, assim, aí eu me certifiquei, hoje eu sou certificado engenheiro, né, pela ISO 27001, que é a norma que padroniza a LGPD, Uhum. né, e tô no mercado desde então, desde 2019, e estamos aí juntos. Onde tem um mercado, surge um especialista, né, Maurício? Exatamente, exatamente. Não existia esse É. profissional, ele não existia, né, o encarregado de Ó, dados. o tanto que o mercado anda dinâmico, né? A gente tá falando aí de uma lei de 5 anos, não é isso? Saiu em 2018? Isso, E a gente 2018. já tem aí no mercado gente especialista nisso. Então, Exatamente. fica ligado, meu povo. O mercado agora é assim: sai uma coisa, amanhã já tem que ter especialista para poder atender essa demanda de mercado. E você, Rafael? Exatamente. Eu sou advogado na área civil, Certo? né? Sempre atuei bastante fora do contencioso, né? Parte de acordo, parte de contrato, tudo mais. E vim na LGPD há uns 4, 5 meses, virei o ano basicamente, já olhando para a LGPD, vi uma área de atuação bacana, muito importante, né? Para a sociedade em geral, Uhum, afeta todos nós, né? uhum. Inevitavelmente. Não tem ninguém que escape, ou quase ninguém, né? E vi um nicho de atuação fantástico. Estou Sim. apaixonado, estou estudando cada dia mais, me aperfeiçoando cada dia mais. E encontrei nos meus dois parceiros aí um forte bem bacana, porque espero que a gente aborde aqui, Uhum. né, justamente essa interdisciplinaridade da LGPD, né? Certo. Que eu sozinho não consigo fazer nada. E eu acho que eles também não, É. né? E a gente lá no. Até a gente faz parte de um grupo de networking, que é o BNI, e lá a gente usa a expressão de Power Team, né? Que é um time ali que Isso, um dá força pro outro, né? Então, acredito que aqui a gente tem um Power Team isso. forte, né, da LGPD, Exatamente, né? exatamente. É. E uma coisa que você falou, e antes até de passar a palavra pro Paulo Vitor, uma coisa que você falou, Rafael, é que hoje a questão dos dados, ela realmente, a forma como a sociedade ela está se organizando, ela não deixa ninguém de fora. A pandemia e a história do auxílio emergencial que foi dado tirou muita gente do anonimato. Né? O cara que o governo nem sabia onde estava esse cara, Ele ele apareceu. foi lá e apareceu porque ele queria, né? Ele precisava receber aquele dinheiro, era uma necessidade. Então ele meio que foi forçado. Então hoje até mesmo para políticas públicas, ele não tem como mais se esconder se ele quiser realmente participar da Hum, sociedade. Não, Né? exato. E já trazendo esse paralelo, tem muito nicho de atuação de olho da LGPD para as políticas públicas, justamente por conta disso, Uhum, né? E a gente pensa, até a gente falou isso na nossa última live,
que, por ser um ente público, ele já vai estar automaticamente adequado. E é justamente o oposto, né? Ou seja, a gente pode ver aí que o caminho, ele é árduo, né? É muito complexo e longo, né? Exato. O Maurício falou que quando ele chegou na LGPD era tudo mato, mas ainda tem mato para capinar, viu, Maurício? Tem muito ainda, né? O matagal tá alto ainda, né? Tá só o centro da cidade planejado, né? E o Paulo é da M2 Dynamic. E aí, Paulo, fala um pouco mais pra gente aí, da sua relação com a LGPD. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu sou o Paulo, da M2 Dynamic, que é uma empresa especializada em inteligência de dados. Eu, né, como líder e gestor dos projetos, sou especialista na área de engenharia e arquitetura de dados. Eu acabo abraçando aí dentro do nosso grupo, dentro da LGPD, a parte de estruturação dos fluxos de dados. Como que a gente planeja, como que a gente estrutura um fluxo de dados para que ele esteja adequado à LGPD e para que ele assegure a empresa sobre os riscos que existem se ele não estiver adequado. Ok. Bom, então vocês viram aí que aqui é igual a gente estava falando, é realmente um time e que a LGPD, ela tem as partes e tem que ser tratada dessa maneira, né? Tem essa interdisciplinariedade. Eu custei a falar, mas falei, hein? Saiu essa palavra, hein? Eu também dei uma enrolada. Mas tem essa... a gente tem isso realmente, onde uma área vai, né, acabar entrando ali, participando junto com outras áreas. E aí, para a gente poder falar realmente e ficar de uma maneira organizada, até para que vocês possam entender, a gente dividiu aqui a nossa conversa em 5 blocos. Então, o primeiro bloco vai ser sobre realmente o que é a LGPD. O segundo, quem que está sujeito à LGPD. O terceiro, como a LGPD vai afetar as empresas e as organizações. O quarto, como a LGPD afeta os direitos individuais, né, dos indivíduos. E por último, como que a gente vai ter que se preparar para fazer essa adaptação à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu quero que vocês fiquem à vontade, tá? Para falar. E eu acredito que a gente precisa também explicar realmente o que é a LGPD, né? Como ela surgiu, quando ela entrou em vigor, e quais são os principais objetivos dessa lei, né? Quem quer começar? Vamos lá, Maurício, você começa? Então, a LGPD, ela não foi, assim, não foi ninguém que tirou da cartola, nada disso. É uma necessidade mundial. Desde 95, que a União Europeia vem debatendo sobre essa questão de privacidade. O cidadão europeu, ele é um cidadão que ele se preocupa muito com a sua privacidade. E havia uma discussão ali e tal. Quando deu aquele escândalo de Cambridge e o Facebook, aí eles falaram, não, agora nós vamos ter que intervir. E aí veio a GPDR, né, de General Data Protection Regulation, onde ela criou vários estatutos, várias normas, né, tratando como que o dado ele é manipulado, que ele é capturado, enfim. E um dos itens dessa lei diz que é o seguinte, que empresas ou países fora da Europa quiser fazer negócio com empresas ou países europeus têm que ter uma lei igual ou superior. Aí foi aquele Deus nos acuda. Ninguém tinha, né? Porque é uma novidade para todo mundo. China não tinha, Estados Unidos não tinha. Brasil, então, nem se fala. E aí veio LGPD, que foi um Ctrl-C, Ctrl-V da GPDR. Fizemos alguns ajustezinhos ali e ela entrou em vigor. Então, foi a última ação do governo Temer, foi criar a LGPD, né? E a primeira ação do governo Bolsonaro foi criar a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que regulamenta a LGPD. Certo. Ela entrou em vigor em 2018 com um período de vacate legis, se é que assim que você pronuncia, né? Nosso amigo Nota aqui. 10. Obrigado. Né? Tá aprovado. O juiz de case aqui, né? Esse termo em latim, né? E para 2020. Só que 2020 a gente estava em plena pandemia. Então ela foi postergada para agosto de 2021 e ela foi postergada de novo para dezembro de 2022 e agora ela entrou em vigor efetivamente, já está valendo, 1º de fevereiro de 2023. Certo. Já está valendo. Já tá valendo, então. Já está valendo. Ok. E Rafael, como que você enxerga assim, essa questão dos objetivos? Além disso, porque tem essa parte aí que a história meio que obrigou aí o pessoal a se regulamentar, mas analisando lá a lei mesmo, quais são os principais objetivos dela hoje? Só contextualizando um pouquinho o que o Maurício falou, a gente costuma dizer que existe uma espécie de efeito cascata. Não só no viés social, mas também no viés jurídico, no viés legal. A gente viu acontecendo essa crescente de importância da proteção de dados. Certo. A gente viu o mundo olhando para os dados como uma questão de valor,
meu dado vale dinheiro. Uhum. Então, logo, quando você percebe valor naquilo, você precisa tutelar, né? Então, a gente viu a GDPR acontecer, a gente viu o movimento na Europa, a gente viu o movimento nos Estados Unidos e aqui foi só uma consequência. A gente já viu vindo, já viu chegando lá de longe, né? E, basicamente, o que eu posso dizer é justamente isso. É voltar a olhar para a questão dos dados pessoais, Uhum. né, como algo de valor. Certo. Como algo em que o cidadão ele precisa se preocupar, assim como, por exemplo, todo direito de crédito ele é tutelado. O seu dinheiro ele tem todo um arcabouço legal em volta dele. Por que seus dados não? Entendeu? Uhum. Então, eu acho que o contexto da lei, basicamente, é esse. E hoje a gente entrega os dados por coisa muito besta, né? Assim, às vezes a Besta gente não. entra... Besta, você tá dando um grau muito grande para alguns motivos que A gente existem clica aqui, no né? li e aceito. Não leu, Nem li, nem aceitei as condições, mas tá eu bom, clico. eu só quero continuar. Eu então só faço quero o que jogar você o Candy Crush. Me ajuda, deixa eu clicar aqui pra eu poder fazer Pode esse pegar negócio. meus dados bancários, Pode pegar mas meus deixa eu dados, jogar. mas deixa eu juntar as balinhas, fazer linha com as balinhas, né? Me ajuda. Eu Então- falei aqui, né, que o cidadão europeu, ele tem essa preocupação com a Uhum. privacidade, né? O brasileiro é diferente, né? O brasileiro ele se expõe muito, né? Sim. Então, partiu o banheiro, né? É. Aí o cara vai na academia, tá Tá pago. pago. Enfim, né? E mesmo lá na Europa, aconteceu uma situação até engraçada, né? Eles criaram uma situação lá para poder conscientizar o povo europeu sobre a importância da LGPD, né? A LGPD deles lá. E eles fizeram o seguinte, eles colocaram uma praça com Wi-Fi livre. E tinham termos de aceite pra você poder usar o Wi-Fi lá dentro. Todo mundo, lá, pim, clicava. Dava um pouco, chegava um cara com um rodo e com um esfregão e um balde. Assim, uai, o que é isso? Não, aí, você aceitou o Wi-Fi? Você aceitou me ajudar a lavar aquele banheiro ali. Vou lavar o banheiro agora. Pra conscientizar o povo, valeu o que ele tava fazendo. Ninguém lê, Genial. ninguém lê. Eu acho que eu andei engordando nos últimos 3 meses, né? De tanto cookie que eu já aceitei nesses sites por aí. Aceito os cookies, aceito. Maravilhoso. Não para de chegar cookie, eu ando comendo demais. iFood na porta de casa. Vim trazer os cookies que você aceitou daquele site lá que você tava Os olhando. websites estão mais famosos que o iFood. Mas aí, eu quero que a gente entre agora um pouco, já pensando assim, já realmente entender um pouco mais sobre isso. Por exemplo, Paulo, você lida muito com os dados dentro das empresas, né? Dos dados lá, realmente, que são dados que a empresa, às vezes, pega do cliente, são informações, às vezes, a maioria são sigilosas, são informações que, teoricamente, a empresa ela é a guardiã daquela informação. Você passou, né? E a empresa ela tem que estar ali guardando aqueles dados para você, sem que você corra risco. Então, no nosso segundo bloco, a gente vai falar sobre quem realmente está sujeito à LGPD. Como que hoje, quem trabalha com dados, por exemplo, como como que você tem orientado essas empresas dessa importância disso, de realmente de entender como esse dado ele realmente é precioso, como o Rafael estava falando? Perfeito. Na verdade, o manuseio do dado, ou dar a importância, qual que é o preço desse dado, isso é um pouco antes da LGPD, pensando no Brasil, né? As metodologias e as boas práticas dentro da construção de pipelines, baixa a mão, da construção de pipelines de dados, ele é da década de 70, tá? Algumas estruturas, como que você enriquece aquela informação. Uhum. Então, já existem iniciativas e formatos, né, para você ter uma segurança nessa informação e, ao mesmo tempo, conseguir trabalhar com ela e gerar um valor ali dentro da empresa. Isso começou, né, mais na região europeia, Estados Unidos, Ásia, e a gente está vindo para o Brasil mais por agora. Mas isso é uma obrigatoriedade da empresa. Você ter um planejamento estruturado desde o começo. Você pensar o seu cliente, por onde que ele vai vir, isso já é uma metodologia de vendas, já não é tanto de dados, mas a partir desse momento você já tem que pensar por onde que eu vou capturar essa informação Certo. e onde eu vou armazenar. Porque Uhum. muitas vezes as empresas saem coletando com vários RPs, vários robozinhos, né, de várias empresas, mas ele não tem um destino exato. Às vezes ele se perde no meio do caminho, às vezes você não sabe nem quem são aquelas pessoas que inseriram aqueles dados, até mesmo pelo comportamento social que a gente comentou. Então, essa estruturação, ela levou um tempo para chegar aqui, mas ela é obrigatória, principalmente agora com o apoio da LGPD, para as pessoas entenderem o valor.
O que eu tento passar para a empresa é que a partir do momento em que ela tem a estrutura trabalhada, ela consegue enxergar como que ela vai vender, de que jeito que ela vai vender. A gente pensando nas grandes empresas, né? Uhum. Facebook, iFood, Netflix, todas elas analisam o seu comportamento. E analisar o seu comportamento é analisar os seus dados. Então, uma vez que você tem uma empresa, que você tem clientes, você tem a possibilidade de ganhar mais, de rentabilizar mais em cima do posicionamento, em cima do que o seu cliente está falando que ele quer. Certo. E uma curiosidade mesmo, isso aí é curiosidade minha, porque esses dias eu tava pensando sobre isso. É, igual vocês que trabalham com programação, né? A Exato. galera aí que é famoso, galera do TI, né? Sim. Então, galera que trabalha aí com programação, isso chegou a alterar a nível de programação, de código, alguma exigência de código que tem que ter lá um nível de segurança maior depois da LGPD ou isso não chegou a influenciar para vocês? Influenciou sim, até mesmo tanto as tecnologias quanto os frameworks, que são as plataformas que suportam esse tipo de trabalho. Uhum. Veio a geração Big Data, nuvem, tudo isso veio ali em 2016, um pouquinho antes, né? O estado da arte é bem mais anterior a isso, mas 2016 começou, né, a popularização. Então, isso já trouxe um olhar crítico para a necessidade. Por exemplo, né, fugindo um pouquinho do tema, mas não tanto, o paradigma da computação quântica. A ideia de computação quântica, a teoria da computação quântica surgiu e, ao mesmo tempo que ela surgiu, já surgiu a preocupação com a criptografia desse dado quântico, com a segurança desse dado, porque uma vez que você tem um poder absurdo dentro da computação quântica, você tem muitas possibilidades de vulnerabilidade. Entendi. Então, a partir do momento que a gente rompeu o paradigma de processamento de dados, passou a processar um volume grande de informação, Uhum. isso, antes mesmo das teorias de análise de dados, você tem essa preocupação com o vazamento de informação, com a captura disso. Certo. Como que nós fazemos a segurança disso agora no paradigma de nuvem, saindo de um servidor local? Então, tem toda essa preocupação com as certificações de segurança e tudo mais. E eu tenho uma denúncia para fazer aqui. Ó, Denúncia! Esse negócio de criptografia é só pra nós, né? Porque o Zuckerberg fica vendo nossas conversas tudo aqui. Ô, Zuckerberg, dá um Exato. tempo aí, meu amigo. Ele especifica que é de ponta a ponta, então são só as pontas. só por meio aqui. No meio. O meio é todo Ele dele. tá no meio. Não, eu mando uma mensagem no WhatsApp, eu recebo anúncio no Instagram, me ajuda, Zuckerberg. Mas é isso aí. E a lei foi criada justamente para evitar esse tipo de abuso. Só que é o seguinte, né? Eu tô mandando mensagem aqui pro WhatsApp, tô recebendo esses dados aí, né? E quando você instalou o WhatsApp, você aceitou isso aí. Sim. Por isso é que é de graça. Gente, Aham. entenda uma coisa. Quando você não paga pelo produto, o produto é você. Então, tá aqui, ó. Cuidado com os conteúdos que você tá trocando pelo WhatsApp, que o Zuckerberg tá vendo o que você tá fazendo. Certeza. Certeza absoluta. Nós estamos falando aqui perto do telefone e dependendo do que a gente terminar aqui o assunto, na hora que a gente finalizar o podcast, vai ter alguma coisa sobre LGPD. Eu faço questão de printar e postar para poder mostrar que vai acontecer. Tem Vai, se o sensor de áudio não tiver muito calibrado, vai ser LGBT. Aí vai para outra sigla, né? Para outras situações. Você for pela dedução mesmo. Mas assim, resumindo o que o Paulo falou, né? E, assim, tirando do Tecniquez, né? É fazer as palavras do tio Ben do Homem-Aranha, né? Ou do Miranha, que eu vou chamar, né? Aham. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Quanto Sim. mais dados você tem que ter gestão desses dados. E a LGPD veio para trazer isso, para trazer uma gestão dos dados. Hoje, menos é mais. O Facebook, o Zuckerberg foi parar no Senado americano para falar sobre os dados. Porque o Exatamente. cara tem dado do planeta inteiro, ele tem informação de todo mundo no planeta, né? Praticamente do mundo inteiro que usa o Facebook, né? E todas as plataformas que são da Meta. Agora, dentro já indo para a parte aqui do terceiro bloco, então para ajudar o editor, bloco 3, né? Ali vai Cadê a ajudar claquete? no corte depois, que é o Dimmer ali que vai fazer o nosso corte. Já entrando nesse bloco aqui, eu quero falar sobre como a LGPD afeta as empresas, né? O Maurício tem, nas nossas reuniões, ele tem falado sobre a questão de multa, sobre a questão de realmente legal disso e como isso impacta nas empresas. Então, eu queria que, de repente, vocês dois aí falassem um pouco sobre essa questão mesmo da parte legal e dessa parte das multas, na falta de adequação, né, Maurício? A adequação, né, por ser uma lei, as pessoas acham às vezes que é só a parte jurídica, né? E esse é 25%
20% só do problema. Tem 4 pilares que sustentam a LGPD. Então, eu tenho a parte do jurídico, eu tenho a parte de tecnologia da informação, eu tenho a gestão dos processos e tenho a gestão de pessoas. Então, se você fizer só o jurídico, por exemplo, você, meus contratos hoje estão adequados e tudo mais, né? Mas você não tem os outros dados, a sua empresa não está em compliance, ela não está em adequação com a legislação, Uhum. né? E quando a lei entrou em vigor, tinha muita zona cinzenta no que era e o que não era permitido, né? Eu chegava lá e dizia, as multas podem chegar a 50 milhões de reais. Tá, mas baseado em quê? Pisei no pé de alguém, vou pagar 50 milhões? Não. Hoje tem um documento, que é a dosimetria, né? Que especifica claramente o que acontece quando a empresa ela não cumpre certos requisitos. E aí os requisitos vão aumentando de acordo com a complexidade dos dados que a empresa trata. Certo. Então, por isso é aquela frase, né? Menos é mais. Quanto menos dados você tiver, o essencial para você trabalhar, melhor para você, Entendi. né? Então, aí eu apagar a parte jurídica, eu pedi pro meu colega aqui Só, tratar. só fazer um paralelo aí do que o Maurício falou. A questão da aplicabilidade da LGPD não é só para a pessoa jurídica. Tá? A pessoa física que trata dados com finalidade econômica, o importante é a finalidade econômica. Você tem finalidade econômica no seu tratamento de dados? Tem. Então você precisa se atentar à LGPD. Por exemplo, eu vou juntar o contato de 50 amigos meus para fazer uma festa de aniversário. Eu vou cobrar por essa festa, por esse convite? Não, não vou. Então você está tranquilo. Você passa tranquilo. Não, vou cobrar tanto pelo convite. Então, mesmo para a sua festa de aniversário, você precisa olhar para a LGPD. Não, você não precisa de um sistema de segurança imenso, você não precisa de uma equipe, você só precisa saber que existe e agir de acordo, né? Exatamente. E o que significa agir de acordo? Você ter bem clara a finalidade. Eu acho que, acima de tudo, é isso. Você ter a clareza na finalidade pelo qual você está tratando esses dados. Certo. Tá? Porque até o conceito de dado... O que é o dado? O que é o dado? Por exemplo, eu falo aqui para vocês aqui, 96. Uhum. Tá, vocês o quê? Quilômetros, litros, metros? O que é isso? Agora, se eu digo para você que 96 é meu índice glicêmico, você já tem um parâmetro. Então, o que é o dado? O dado é uma informação que ela é útil. Né? E o que é um dado pessoal? O dado pessoal é aquilo que me torna identificável. Por exemplo, se eu falar aqui, ó, estou falando de uma pessoa que está de camisa preta, eu te identifiquei. Uhum. Agora, se está numa multidão que tem várias pessoas com camisa preta, eu não te tornei identificável. Então, a lei, ela trata aquilo que te identifica de alguma forma. Pegando um exemplo aqui que o Rafael disse, a sua agenda eu tenho um número de telefone, né, que provavelmente tem um contato, que ali eu tenho um e-mail, eu tenho um Instagram. Tem a Separado foto. por ordem alfabética. Separado por ordem alfabética. Tem aqui, né, gente, aqui no making off, aqui a gente estava brincando aqui com o NFCzinho aqui. Uhum. Tudo isso são dados que estão sendo trocados. E isso me torna identificável. Então, a forma de lidar com o dado é essa. Então, eu tenho que tomar cuidado com aquilo que me torna identificável. Ainda tem um agravante, que é o dado sensível, que é o dado que, de alguma forma, pode me discriminar. Por exemplo, a condição de saúde, Uhum. questão de etnia, questão de religiosa, questão de orientação sexual, né? Time de futebol, aqui no Brasil é coisa séria, Aham. né? Então, E assim, ô tudo Rafael, isso. deixa eu fazer uma pergunta, que eu fiquei curioso nesse aspecto, assim. Levando essa informação que o Maurício falou. Isso são dados que o que o Maurício está citando são dados visíveis. Mas e o que não é visível? Por exemplo, a identificação de um IP, né? O endereço, né? De onde você está fazendo uma postagem. Ou esses dados que são coletados, digamos, de maneira através de programação, de linguagem, de código, Geolocalização. de geolocalização. Até onde a LGPD protege ou obriga as empresas a atuarem ali, digamos, nessa proteção desse dado? Assim, é muito pautado no que o Maurício falou. Se permite identificar, você precisa ter cuidado porque é um dado pessoal. Identificar ou tornar identificável. Ah, eu tenho só esse dado aqui, mas se eu juntar com aquele dado, eu posso encontrar a pessoa. Uhum. Por exemplo, ela está de camisa social, tem eu e Maurício aqui. Ah, mas está de camisa social listrada. Então, já chega nele. Aham. Se você complementa a informação, você consegue chegar. E você precisa se atentar até para essa situação. Se você tem um dado... aí a anonimização, a pseudonimização, os meus colegas técnicos, eles podem me ajudar melhor. Uhum. Né? Mas se você se utiliza dessas técnicas ou não, muito embora, assim, você tem questão de geolocalização, você tem questão
de IP, que também é um pouquinho mais técnico, eles vão poder ajudar. Uhum. Mas se você tem uma identificabilidade, ainda que pequena, você precisa se adequar, você precisa se atentar. E aí vamos pensar aqui, a empresa foi lá, ela através de um site, de uma landing page e tal, e além de identificar aqueles dados que eu estou inserindo num formulário, eu capto também lá a geolocalização, o O IP, IP da máquina que alguma acessou, coisa da né? máquina que acessou. Eu tenho que colocar isso, descrever naquele texto que é o que ninguém lê, isso tem que estar escrito Também. lá. Também. Ou, na verdade, isso aí, por exemplo, hoje ainda não está sendo cobrado, digamos. Eu estou pensando Sim. agora como alguém que está querendo se defender. Eu estou aqui na defesa agora. Nosso usuário. Eu estou querendo fugir, né? Uhum. Então, por exemplo, como eu tenho a certeza de que aquela empresa não está coletando, além dos dados que eu estou disponibilizando para ela no formulário, ela não está pegando outras coisas. Como eu faço para me proteger como indivíduo? A adequação do uso do dado, que foi o que eu falei anteriormente, ela é extremamente necessária, tá? Por exemplo, você explicitar isso num termo de privacidade, numa política de cookies, dependendo, guardadas as devidas proporções, né? E uma coisa muito importante para dizer é o seguinte: você tem, vamos supor, você tem lá 10 bases legais na lei. Você não pode se utilizar das 10 bases legais para tratar, eu trato seu dado para isso, para isso, para isso, para isso. Não, você não pode ser genérico de maneira alguma. Tem muitas empresas, tem muitos entes que tratam dados que se utilizam desse modus operandi, vamos dizer assim. Coloca tudo lá, né? Coloca tudo e acha que tá por cima da carne seca, só que não. Tem um Né? item na lei que é específico sobre isso, que não pode cláusula generalista. Exatamente. Então Tem tem que que. ser específico. A empresa é obrigada, então, pela LGPD, a realmente especificar qual é o uso, para Exato. qual finalidade o dado vai ser utilizado, é isso? Exatamente. A forma é uma coisa simples, banal, que todo mundo faz. Você vai deixar um currículo. Uhum. A empresa tem que ter um processo, aí entra meu amigo Paulo Vitor nisso aí, Sim. para coletar o currículo, porque o currículo tá lá, o seu nome completo. Já peguei currículo que ela colocou CNH, tipo sanguíneo, tudo. Coloca cara, tudo, nome da mãe, nome do da mãe, pai. tudo, tá tudo ali. Então, assim, a gente tem que ter uma gestão. Né? Vamos supor, você tem um departamento de RH interno. Uhum. Quanto tempo isso vai ficar? Então é o seguinte, o cara chega na sua empresa, quero deixar meu currículo aqui. Queridão, ótimo. Preenche isso aqui pra mim. Gente, vocês estão ligados nisso aí? Eu tô falando porque eu faço consultoria com pequenas empresas, né? Com empresas aí, pequenas e médias empresas. E eu tenho absoluta certeza, e eu vou afirmar aqui, agora eu vou fazer essa afirmação, que eu tenho certeza aí que uns 80% nunca nem parou para pensar nisso aí. Mas, Na Eu vou questão além. de mas coletar currículo. Não, eu tô falando dos meus. Eu tô falando com quem eu estou fazendo a consultoria. Mas eu acho que se a gente pegar de mercado, a gente deve ter aí quase 100%. São pouquíssimas as pessoas que já estão pensando. Eu vou além, Afonso. Porque currículo, só pra você ter uma noção, eu já, já passei por essa situação, igual quando você tá trabalhando em indústria, né? Essas indústrias são maiores, dificilmente o cara entra e vai lá no RH entregar o currículo. Ele entrega lá na portaria. Vai chegando e vai pondo aquele monte lá e no final do dia recolhe e leva lá pra dentro, né? Então, assim, agora eu fiquei pensando aqui nessa situação toda, né? Isso é uma coisa simples, que acontece rotineiramente. Imagino que não é visível. Então, assim, por isso que a legislação, ela é ampla, né? E ela abrange todas essas questões. Por isso que o compliance, né? Essa palavrinha bonita, né? Compliance, né? Que seria no português a aderência, né? A legislação, é tão complicado de você alcançar. Porque é um processo tão banal, entre aspas, né? Que é uma simples coleta de um currículo que tem que ser tratado da forma correta. Seja físico, seja digital. Porque a lei, ela é de proteção de dados. Ela não fala que é dado digital, ela é lei de proteção de dados. Então, aquele post-itzinho que tá lá no monitor, pregado lá com o CPF do dono da empresa, lá no financeiro. E a caderneta do padeiro, Maurício? A caderneta do padeiro, entendeu? Tudo isso aí é dado, pessoal. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Lógico, numa pequena empresa, o nível de adequação é Menor. Numa indústria, né, que tem as várias segmentações, imagina tratar uma empresa de logística, por exemplo, né? Ou então o olho do furacão, que são os escritórios de contabilidade, que lida com dados de terceiros e terceiros, né? Então, são essas situações. Então, assim, a adequação, ela é complexa, ela envolve... né, a gente brinca lá no grupo Gênesis o seguinte, que a fazer o compliance da empresa é trocar o pneu do carro com o carro andando. Porque a empresa não vai parar para se adequar, mas ela vai ter que fazer no processo. Exato. Então, são coisas simples, como, por exemplo, uma coleta de currículo, a questão de uso de software, o cara aí, usar software estresse. original. Só que aí vamos pensar aqui. Então, beleza. Só para eu ajudar aqui
pequeno empresário, vamos pensar nele agora. Ele vai lá coletar esses dados lá através dos currículos. Ele vai elaborar um formulário onde a pessoa está autorizando que ele tenha esses dados e que ele vai ter que explicar para que ele vai utilizar esses dados, é isso? Mais ou menos isso. Mas vai ser um termo de aceite que pode estar pré-pronto, Ok. onde o cara vai preencher dizendo o seguinte, ó, eu estou deixando aqui meu currículo, que vai ter XYZ de dados, que vai ser tratado por tal cargo, né? Porque pode trocar a pessoa, mas o cargo ainda Sim. existe. E por tanto tempo, porque o problema é esse, ok. né? Igual, por exemplo, eu fui aqui num prédio aqui, onde coletaram a minha biometria, né? Aí eu perguntei pra moça, quanto tempo a biometria fica aí? Ela não vai ficando. Eu, como assim vai ficando? Ela ué. Eu falei, então daqui a 15 anos se eu voltar aqui, vai estar aqui? Vai. Falei, então tá bom. E a LGPD nisso? Ela, não, moça, aqui não tem preconceito com ninguém, não. Falei, não, moça, não é LGBT, é LGPD. Ela estava totalmente despreparada. Aí eu vou naquela questão que você falou, né? 70% hoje dos empresários, né, não sabem desse processo. Eu vou mais além. 80%, isso foi uma pesquisa que o Sebrae fez, perdão. 80% dos empresários brasileiros sequer têm ciência que a lei existe. Então o negócio tá Tá muito um mais pouco pior do que eu imaginei. entendeu? O cenário tá um pouco pior. Porque assim, você chega nas empresas, né? Lógico, os grandes players já se adequaram. Uhum. Os multinacionais, enfim, já se adequaram, né? Em um nível ou outro, mas já se adequaram. Agora, o pequeno, o médio, principalmente o médio empresário, que movimenta, às vezes, porque a lei, ela trata que o seguinte, existe um nível de obrigatoriedade a empresa que fatura até 100 mil, Uhum. né, por mês, e a empresa que fatura acima de 100 mil. O sarrafo é mais alto. Certo. Então, existe esse nível. Então, essas empresas que faturam acima de 100 mil mês, eles estão num patamar maior de exigência e elas sequer sabem disso. Entendi. E Paulo, o Maurício estava falando sobre grandes empresas, que eles já se adaptaram e tal, e a sua empresa, ela já presta serviço e já prestou serviço também para alguns grupos aí grandes, né? Sim. Igual você mostrou lá pra gente alguns grupos aí, grupos farmacêuticos grandes. Essas empresas, quando eles vão contratar um prestador de serviço ou uma empresa como a sua, que vai ter acesso a esses dados, como que já tá lá com eles essa adaptação? Perfeito. Eu queria dizer que estava melhor. Não é apontando o dedo, tá, pessoal? Mas eles possuem, né? A maioria das empresas grandes, eles já possuem um certo nível de tratamento de dados. Certo. Só que eles têm muito pouca preocupação, especificamente com a jornada do dado, que a gente chama. Jornada do dado, para quem não entende o conceito, é basicamente você saber, desde o momento em que o dado entra na sua empresa, Uhum. seja por Instagram, EIPs, até o momento onde ele vai ser armazenado e por quanto tempo ele vai ser armazenado. Entendi. Porque a gente vai falar mais à frente a questão da LGPD. Se uma pessoa virar para a empresa e falar, eu não quero mais os meus dados aí, há uma série de concessões aí no meio do caminho, mas se a pessoa virar e falar, a empresa tem que deletar. E como que ela garante que ela vai deletar de todos os lugares? Backup, banco de dados, servidores. Existe uma trajetória por onde esse dado passa que é muito grande. Então, mesmo empresas muito grandes ainda têm uma certa dificuldade, e aí é onde a gente entra, né? As empresas que eu tenho contato é justamente para ajudar nesse ponto. Então, a gente faz a melhoria do processo da jornada desse dado e do tratamento. Você falou aí da questão de como vai ter certeza, né, de onde esses dados vão estar. Eu trabalhei em uma indústria farmacêutica, uma indústria grande que tem um relacionamento com uma empresa americana. E lá estavam sendo implantadas todas essas políticas de compliance já há alguns anos atrás. Isso lá deve ter sido em 2015, 16, mais ou menos nessa época. Mas tinha esse relacionamento com uma grande farmacêutica americana, então já tinha algumas exigências. Eu era de treinamento e eu tinha um notebook para trabalho. Meu notebook não aceitava que eu colocasse um pendrive nele. Nada, né? Eu tinha algumas limitações. Tinha as redes que eu podia conectar ou não. Então eu não conectava esse notebook em qualquer rede, né? Eu tinha que ter uma autorização. Como eu viajava muito e eu precisava às vezes de um HD externo, não me pergunte como fizeram isso. Isso é uma coisa aqui pro Paulo me explicar um dia, se for o caso. Mas só funcionava o HD que eu levei. Outro HD que eu conectasse não funcionava. Não me pergunte como isso é feito, mas era assim que Uma funcionava. resposta bem pontual. Todo dispositivo eletrônico ele tem um número de identificação, mesmo que ele seja fabricado na mesma linha de produção.
Então É o aí. DNA dele. Todo então é produto isso. tem um DNA. Ele tinha um por assim CPF, dizer. então. Tinha. Só autorizar o CPF desse Só HD. autorizar o CPF desse Exatamente. Entendi. Assim, a gente tem, igual, eu já fiz processo de compliance, por exemplo, em empresa financeira que trabalha com renda variável, Uhum. que aí o nível de exigência é estratosférico. A gente já fez a aplicação em grupo de fazendas, onde é um pouco mais tranquilo. Né? Então depende muito, igual, depende do nível de complexidade que o dado trabalha. Porque Entendi. como o Rafael falou, a gente tem 10 bases legais para ter esse dado dentro da empresa. Né? E aí, por exemplo, né? Talvez eu esteja até há pouco atropelando um pouquinho nossa pauta. Não, mas pode ir. Mas Segue é o aí. seguinte, igual, por exemplo, a questão do consentimento, né? Que é uma das bases legais. Ele é o último que tem que ser feito. Por quê? Porque eu posso revogar a qualquer momento. Então, assim, para uma empresa de um porte grande que tenha políticas de backups, de hierarquia de acessos e tudo mais, igual você muito bem explicou aqui, aí eu chego lá e falo assim, eu quero que meu dado seja apagado. Eu vou ter que sair doidão, caçando. Onde é que tá o dado do Maurício lá dentro? Então, tem backup lá de 2010. Então tem que ir lá e apagar os backups lá de 2010 e tirar o nomezinho do Maurício lá dentro. E eu Entendeu? vou te falar, eu tenho sofrido com uma certa ligação de uma determinada operadora, que eu não vou citar nomes aqui, porque nós vamos pro YouTube. Não quero me comprometer, mas eu tenho sofrido com ligações. Eu já pedi 1000 vezes para que não me liguem mais, mas eu já descobri o motivo. Não é porque esse dado já não está mais na operadora. O dado está em várias empresas dessas de call center Sim. que ligam para poder vender os planos em nome dessas operadoras. Uhum. E Aconteceu. aí eu, assim, de verdade, teve uma época em que eu recebia de 10 a 15 ligações diárias. Agora diminuiu. Agora tá bom. Eu acho que eu já eliminei umas 10 empresas, né, de Uhum. ir falando, pedindo para tirar. Foi solicitado. Agora eu devo receber umas 7, umas 5, Pede para dependendo falar do com dia. o DPO da empresa. Isso. Pede. Ok. Fala, gostaria de Olha, falar com ó, o seu DPO. Segue a dica. Quando tiver ligando, atende. E você sabe o que é o pior de tudo, Rafael? É que além de tudo, tem um monte dessas ligações. De 7, você consegue atender 2. É. As outras 5 caem. Exato. É aquelas URA ruim, né? A famosa URA que não completa. É. O cara... É a U, né? Não. Bravo. É porque é o seguinte, isso aqui é um sistema digital, onde ele tem que, quando você atende, ele tem que reconhecer que tem uma voz por trás. Eu faço o seguinte, eu coloco na debaixo da televisão, eu atendo e deixo lá na televisão. Aí tem voz, então não conversa. Não, eu é o recebo seguinte, muitas dessas ligações. siga a recomendação que o Rafael disse. Pede para falar com o DPO da empresa. Eu fiz isso com uma determinada operadora de A telefonia. ligação cai na hora. Né? Não, no meu caso não caiu, não. Eu falei com 12. Eu anotei o percurso que eu fiz. Eu falei com 12 pessoas totalmente despreparadas até falar com o dito Uhum. cujo. E ele estava tão despreparado quanto os outros. E eu falei, ó, eu não quero que vocês me liguem mais, tá? Eu não passei, eu nunca tive nada com vocês. Não tem como vocês terem meus dados. Se me ligar mais uma vez, eu vou abrir uma concorrência na ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no PROCON. E aí eu vou, se não resolver, eu vou judicializar isso aqui. E aí, deixa eu. De novo, Rafael, eu tô indo no advogado que eu interessei numa coisa. Não tem. Assim, você tem visto já algum tipo de movimentação na parte jurídica de processos já utilizando a Nossa LGPD? senhora, já. Já tá rodando? Inclusive, eu vou dizer o seguinte, antes da própria LGPD, porque tinha muita base na GDPR. Então, trazia-se muita coisa de lá, como jurisprudência. Certo. Então, isso que fomentou, foi uma das coisas que fomentou a pressa para a LGPD aqui. Entendi. E veio bem pautada, veio bem embasada nas outras leis, veio com um lastro legal aí para trabalhar. Eu acho Então, que se usando um termo aqui, agora o horário que vai o podcast pode usar, né? Mas o pau já tá caindo na folha já, né? Já tá atorando já, né? Até Já. porque Processo e tudo sim. mais, já tá rolando. Teve um grande banco que comprou uma grande instituição financeira de renda variável que tomou uma multa de 9 milhões porque estava transitando dados entre o banco e a financeira sem consentimento. Antes da LGPD entrar em vigor. Entendeu? Uma juíza de São Paulo pegou como base a LGPD, ela não estava naquele período de vacatio legis ainda, né? Mas ela entrou com ação, ó, não pode tratar, se eu tenho dados com essa empresa aqui, que é financeira, não pode ir para o banco e vice-versa. Tava havendo essa troca. As operadoras de telefone, então, acredito eu, estão todas nesse mesmo barco, porque eu, de verdade, eu não sei como essas empresas conseguem um número para fazer essas ligações, para oferecer os planos. Igual, eu abri um CNPJ novo, né, que quando eu fui mudar e tal, eu acabei optando por baixar meu MEI e abrir uma empresa direto no Simples, que eu queria mudar muita coisa. Eu falei, já vou baixar o MEI, é mais fácil e já abro outra. E aí, eu juro para vocês, eu
cadastrei o meu CNPJ, na mesma semana eu recebi SMS me oferecendo empréstimo, que eu já tinha lá um crédito pré-aprovado pro meu Quase CNPJ. automático. É automático. Aquela empresa de certificado digital, eu acho que eu recebi uns 10 WhatsApp. Nossa, seu CNPJ, o senhor abriu agora. Eu fiquei assim meio sem entender como que essa informação foi conectada tão rápida. Então, é esse tipo de situação que a lei ela vai tentar diminuir, pelo menos. Então, Uma das questões. Uma coisa importante de falar, a lei, a LGPD, ela não proíbe sequer a venda de dados. Não proíbe. Se você quiser, você pode vender. Agora, para você fazer isso, você precisa enquadrar esse tratamento, ou seja, no caso que eu estou falando nessa venda, numa das bases legais. Entendi. Te desafio. Vai, enquadra. Se der conta, me avisa. É que você Me avisa que eu quero fazer também. Um ponto interessante com relação a isso, com relação a ela estar funcionando. Tem empresas que estão usando como estratégia para derrubar a concorrente. Ele vê a concorrente, denuncia, a concorrente não está enquadrada. Ou se ela não quebrar, se estiver muito irregular, ela vai passar um bom tempo se reequilibrando ali novamente. Entendi. E aí, é isso. Agora eu acho que é o último bloco aqui. A gente já falou, a gente acabou entrando no bloco 4, falou dessa questão, que é a questão individual, né? De como a LGPD entra realmente na parte individual do CPF ali, né? Que é o que a gente estava comentando. E aí a gente tem esse último bloco que é agora, que eu acredito que a gente pode ajudar um pouco, de como fazer essa adequação, então. Então vamos lá, eu quero ouvir de cada um, né? Do Paulo, como adequar a parte lá dessa parte do tráfego de dados, da jornada do dado, do Rafael, da parte legal disso, e do Maurício, essa parte de adaptação desse processo todo aí, de quais são os pontos em que cada empresa tem que ficar ligada ali, que vai ter que fazer essa correção. Certo? Certo. Vou pedir pro Paulo começar, porque ele vai fazer a jornada. Vamos fazer a jornada do dado. Isso, é justamente, é a sequência. Que foi recomendado pelo Maurício, a gente vai seguir aqui para vocês. Inicialmente, dentro de uma empresa, para você regularizar esse processo, inicialmente você vai começar com a permissibilidade. Quais são as regras de permissão? Quem vai ter acesso ao que, aonde e por quanto tempo? Isso em qualquer nível, não falando só de sistemas digitais. Quem vai ter acesso aos dados do financeiro, quem tem acesso aos dados do RH, e como isso vai ser compartilhado entre as áreas, quem monitora. Uma vez que você definiu as regras de permissão, você cria uma estratégia de fluxo dessas informações. Pode ser com vários sistemas, pode ser um sistema só. Você vai usar os ERPs, você vai usar bases de dados, servidores. O recomendado é que você tenha uma plataforma interconectada. E aí já... fazendo um jabazinho, por que não? A M2 faz isso, né? O nosso trabalho é justamente esse. Você centralizar a informação da sua empresa para você ter controle do fluxo desse dado. Então, desde a hora que ele entra, por onde ele entra, quem está manuseando em determinado momento e aonde ele vai parar. E por quanto tempo ele vai ficar lá, que é uma coisa importante, que até grandes empresas têm dificuldade, que você não precisa manter todos os dados o tempo todo. Google, Facebook precisam, mas é por um outro motivo. Então, você ter essas regras, até mesmo para você manter isso por um longo tempo, com um gasto baixo, é importante que você tenha essas duas estruturas. Certo. Primeiro, a permissibilidade e depois o fluxo dessa informação. Correto. Beleza. Aproveita e faz igual o Paulo, hein? Já faz o jabá aí, viu? Eu não posso. LGPD não permite que eu faça um jabá no YouTube. Como consultor da LGBT. Mas vamos lá. E na parte legal, assim, o que você tem visto que tem sido... que é o primordial para que uma empresa, de repente, uma empresa pequena, um empresário ali que está num nível pequeno e médio, em crescimento, ele precisa se adequar para não ter uma surpresa lá na frente, Rafael? Cara, o que eu posso dizer é o seguinte... tem 2 pontos importantes que, assim, a parte jurídica ela pode auxiliar, não só na parte documental, mas eu acho que para mim é imprescindível 2 coisas: a conscientização e o treinamento. Porque, assim, o processo de adequação, ele é literalmente um processo, tá? Você ali, dependendo do porte da empresa, você vai passar 6 meses, 8 meses dentro da empresa. Não é... um dia você vai lá e faz. Quem tá prometendo isso é milagre, é pirâmide. Pode olhar que vai ter que vender para mais 2. Exatamente. E assim, cara, essa interdisciplinaridade, ela é eminente em
todos os processos, porque não é um processo, mas é um processo que ele não segue um caminho reto. Ele faz curva. Você vai precisar do TI o tempo todo, você vai precisar do jurídico o tempo todo. Ou seja, você vai precisar, às vezes, voltar etapas, você, às vezes, acha coisa lá atrás que você não acha antes, assim, quando você está pesquisando, quando você está fazendo o levantamento da empresa. E esse processo, ele é extremamente complexo. Então, para mim, o importante é você fazer, principalmente se você tá lidando com uma empresa com muitos colaboradores, você fazer todos que estão lá dentro entender a importância do que está sendo feito. Porque, além de tudo, além de ser um processo extremamente complexo, ele é delicado, porque você vai invadir a empresa do cara. Invadir entre aspas, tá, gente? Você tem acesso a dados financeiros, a dados de RH, a dados de marketing. Você vai atuar numa escala assim que você vai fazer uma adequação completa, você vai atuar em todas as esferas dentro da empresa. Certo. Então, é muito sensível, é extremamente sensível isso. Então, para você tirar esse medo, o Maurício fala, às vezes parece que tem um auditor da Receita entrando dentro da empresa, tem nego que sai correndo. Começa a queimar papel lá no fundo, dentro do latão. Jogar papel e pôr fogo. Mas não é isso. Não é isso. Não é uma caça às bruxas. Precisa... Quem está passando por um processo de adequação precisa entender que a gente está lá para ajudar, para resolver, não para complicar. Certo. Entendeu? Às vezes pode ter muito processo dentro dessa adequação que precisa ser refeito, precisa ser revisto. Mas a ideia não é matar o negócio da empresa. A ideia é fazer com que seja feito debaixo da lei. Porque eu até foi nesse sentido mesmo a abordagem, porque como o Paulo falou, né? Hoje, então, é uma arma de eliminar a concorrência, né? Exatamente. É uma estratégia de eliminação de mercado. Eu tive cliente que aconteceu isso. Ele é um player pequeno que estava incomodando os grandes. Os grandes denunciaram ele. Só que já estava adequado. Nós já tínhamos feito o processo. Aí faz aí, Maurício, então. Ó, case de sucesso. Case de sucesso, entendeu? Uma empresa de cooperativas de seguro veicular, né? E aí uma grande empresa denunciou. A NPD foi lá, né? Foi um Deus nos acuda, mas graças a Deus já estava tudo pronto, né? 95% concluído, né? Então, o que poderia ser uma coisa gravíssima foi só uma notificação que aconteceu de um detalhe técnico que a gente não tinha chegado nele ainda para resolver, mas aí foi só isso que aconteceu. Então, a NPD foi lá, notificou, né? Depois de 6 meses voltaram, esse problema já tinha sido resolvido. Certo. Né? Então, assim, nós, no Grupo Gênesis, a gente trabalha com Compliance 360. A gente adequa a empresa inteira, onde envolve a questão do processo, envolve a questão do jurídico, né? Porque, como muito bem colocado, o Rafael colocou, que é a questão seguinte, a partir do momento que você vai tratando do processo dentro da empresa, você vai vendo que, aqui eu vou precisar do jurídico, aqui eu vou precisar do TI. Então, conforme a gente vai seguindo o fluxo da informação, a jornada do dado, você vai vendo aquela necessidade. Então, por exemplo, são coisas simples que dá para resolver, por exemplo, a questão da pirataria de software, o cara que usa o sisteminha da janelinha sem licença, que você comprou lá na feira, entendeu? Aquele que fica assim, ativar a janela, ficou uma mensagem na sua tela que nunca some. Exatamente, entendeu? Isso são coisas simples de resolver, mas é o seguinte, entenda que é fundamental fazer. Primeiro porque pirataria de software é crime. Ponto. Há muito tempo. Segundo, que isso dá brecha. Porque é o seguinte, igual, eu vou pegar o exemplo do Paulo aqui. Cara, eu tô trabalhando com um dado, com segurança do dado e tal. Eu montei todo um processo lindo, maravilhoso, fechadinho. Só que eu tenho um problema. Eu tô usando software pirata, onde eu tenho uma brecha para um hacker entrar e invadir meu sistema. Porque é o seguinte... De novo, se você não paga pelo produto, o produto é você. O cara que fez isso, que fez um crack para ativar um sistema, ele não fez isso porque ele tem birra do dono da empresa. Ele quer ganhar dinheiro de alguma forma. Então, assim, a gente trabalha com cibersegurança também lá no Grupo Gênesis. Já teve casos que a gente pegou, né, de um cliente que foi invadido, que o cara capturou... ele pegou o modus operandi da secretária da empresa, era um escritório de advocacia, para ver como é que o cara funcionava, para colocar um boleto falso lá dentro, cara. Nossa. 51 mil reais. Da questão da segurança, né? A importância do treinamento dos colaboradores para a questão da engenharia social dos hackers e da licença, sempre tem ali no meio uma porta aberta, não só para roubar dados, mas também para usar os equipamentos. Sim, exatamente. Agora, nesse caso que você colocou lá do notebook onde você pensa que você trabalhava, eu duvido
que era pirata. Não, Porque não você era. não consegue implementar esse tipo de segurança no sistema pirata. Não Você era. não consegue chegar. E eu posso te falar, foi a única vez que eu vi uma fiscalização acontecendo, lá nessa empresa, inclusive, para verificar se o sistema operacional era tudo original em todas as máquinas. Eu já passei Eu por nunca isso. tinha passado por isso em nenhuma empresa, e lá, como é uma empresa muito grande, né? Uma empresa é uma empresa de 5 mil funcionários. Então, Então aí, eu tava na sala e chegou um fiscal, eu nem sei de onde é aquele cara, não sei se ele é da empresa, de onde é, do Ministério Público, não sei. Sei que o cara tava lá, coletinha, aquelas histórias, e ele passou de sala em sala, de máquina em máquina, dando fazendo essa análise para verificar se o sistema operacional era ou não pirata. E agora com o LGPD, meu irmãozinho, você deu munição para esses caras trabalhar. Porque agora, além da questão da pirataria, ele tem LGPD como base. Teve uma faculdade no Rio de Janeiro que foi fechada por conta de software pirata. Vamos fazer só uma conta aqui, Maurício. O que é uma multa disso aí hoje? Nesse nível que você estava falando Vamos aí. lá, vamos pegar um exemplo de empresa, vamos supor, uma empresa que tenha 70 funcionários hoje, com, acesso à informática, que ele tem acesso a um terminal de trabalho. Pirataria, só de multa, ele estar usando o sisteminha da janelinha sem pagar, uns 350 mil. Por baixo. E outra coisa, 350 mil é o seguinte, entenda, não vai chegar um boleto para você pagar e você paga quando você puder. É no jurídico. Eu tive um cliente que passou por essa situação, o cara tava na Copa do Catar, lá fora, eles foram visitados pelo nosso amigo lá do tio Bill, e ele notificou-se que tinha essa situação de software pirata, entrou no jurídico. É que assim, é no jurídico, meu irmãozinho. Travou, foi 350 mil reais em multa, não tinha dinheiro na conta da empresa, congelou as contas dos sócios, entendeu? O cara tava no Catar, que ele foi passar o cartão do cartão dele para ele poder ir embora, não passou. Então pensa numa situação complicada. Gente, vamos continuar mandando dinheiro pro tio Bill, né? Tio Bill vai continuar arrecadando aí, então não tem como a gente fugir, não. Isso só da empresinha da janelinha. Agora vamos falar de LGPD. Segundo a dosimetria, isso aí, conforme for o nível de pirataria dentro da empresa, ela pode deixar, não só a questão da multa, que pode chegar em uns 700, 800 mil reais nessa quantidade, mas ela pode te dar um atestado de inabilidade. É o ranking mais alto. É pior do que a multa. Todo mundo fala multa de 50 milhões, multa de 50 milhões, mas a multa é o de menos. Eu quero ver a sua empresa ficar sem poder tratar os dados. Como é que você funciona? Chama atestado de inabilidade. Você não tem habilidade para lidar com os dados que você tem. É um atestado de incompetência que o cara recebe. O bonitinho, a dosimetria é inabilidade, mas você não tem competência para ter os dados que você tem. Eu já vi receber atestado de várias coisas, mas de incompetência literalmente. E aí a NPD agora é sério. Agora é sério. Então a NPD ela tem esse poder de tirar os dados, entendeu? E já teve, assim, hoje, como é que uma pergunta aqui, como é que a NPD atua? Como é que é a atuação dela? Hoje, a NPD tem 600 funcionários, né? E sendo que desses funcionários, metade são ex-militares. Porque quando o governo Bolsonaro criou a NPD, instituiu-se que não ia fazer concurso público para que criasse essa autarquia. E aí, eles tiraram alguns militares da reserva e tal. Então, desses 600 funcionários, 300 são da iniciativa privada, 300 são ex-militares. Pô, o Brasil, quanto de empresa que tem no Brasil? Como é que eu vou monitorar esse tanto de empresa? Então, quais são os braços atuantes da NPD? É o Ministério Público e os PROCONs. Ok. Não, então... eu ia perguntar isso agora. Então, a fiscalização hoje acontece através do Ministério Público e do PROCON, praticamente, né? Exatamente. Quando, assim, hoje a NPD, tá lá o site, npd.gov.br, você pode ir lá e abrir uma denúncia. E eu quero fazer essa pergunta baixinha aqui. E a denúncia faz no PROCON? Não, faz no site npd.gov.br. Ah, tá. Não vamos divulgar isso, não. É um segredo só nosso. Não vamos divulgar isso, hein, gente? Exatamente. Então não faça isso, tá? Não faça isso. Não vamos fazer isso. Né? Vamos ajudar o coleguinha, gente. Falou, amigo, você ainda não tá adequado, deixa eu te mostrar aqui, ó. Vou te indicar um cara que resolve o seu problema. Mas assim, eu vou trazer um dado aqui alarmante para o nosso amigo empresário, que é o seguinte: 90% das denúncias na NPD são feitas por ex-funcionários. O cara que conhece como sua empresa funciona. Fala baixo. Corta. Então, fique esperto. Bom, gente, é o seguinte, esse podcast de hoje, a gente comentou aqui antes, a gente ficar aqui conversando, a gente conversa até amanhã, viu?
Então, e eu tenho dado muita sorte aqui com o pessoal que tem vindo no podcast, o assunto sempre rende, e eu quero agradecer vocês, né, por ter dado essa oportunidade. Eu garanto que quem assistir esse podcast aqui, pelo menos vai entender, né, a importância de se adequar à LGPD, né? Então, você que é empresário, você que está aí com a sua empresa, pensando em planejamento, que faz consultoria comigo e que está crescendo a sua empresa, vamos ajudar a não sofrer esse tipo de punição, né? Vamos nos adequar, vamos obedecer isso, porque, gente, é só na hora que acontece que o cara vai arrepender, né? Então eu quero agradecer, muito obrigado, Maurício. Foi um prazer. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigado, Paulo Vitor. Eu que agradeço. Foi uma honra tê-los aqui, falar com gente de gabarito, especialistas no assunto. E aí, terça-feira, e aí agora eu vou fazer uma coisa que eu não fiz em nenhuma outra gravação. Ô, gente, inscreve no canal aí, por favor. Clica no aí, me inscrever. Clica no sininho. Não fiz, você acredita? Que youtuber que eu sou, que no quarto podcast é que eu tô pedindo inscrição. Gente, inscreve aí no canal. Clica no sininho para receber notificação. Eu tinha que ter falado no começo, tá vendo? Tô falando no final. No próximo eu vou falar no começo. Antes de É o começo começar. do alinhamento. E aí, quiser perguntar também, vou deixar na descrição do vídeo, viu, Dimmer? Vou passar as informações, deixar o contato aí das empresas lá na descrição do vídeo, para que qualquer dúvida vocês falem diretamente com eles, que são especialistas. E lá no meu Instagram também, vocês vão poder me mandar um direct lá, que eu passo o contato da empresa deles lá, que eu vou postar e vou marcá-los lá. Então é só seguir todo mundo lá no Instagram, beleza? Obrigado, galera. Obrigado, Obrigado. Afonso. Valeu. Valeu. Valeu.